eu quero falar sobre dois tipos de pessoas, né? Digamos assim, o primeiro tipo de pessoas são pessoas que tiveram um encontro com um tesouro tão precioso, mas com o passar do tempo não deu o devido valor a esse achado, né? Acabou se esfriando-se na fé. Mas um outro tipo de pessoa também que eu gostaria de falar nessa manhã é que são pessoas que também encontraram o mesmo tipo de tesouro. Porém, essas pessoas, elas desesperadamente se alegraram e venderam tudo que tinham, tudo, para de fato desfrutar da plenitude do reino dos céus. Amém? E eu gostaria, na verdade, como a gente, nas canções, foi ministrada hoje aos nossos corações, que possamos nessa manhã refletir sobre o nosso testemunho, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, para que o Espírito Santo venha trazer aos nossos corações, nessa manhã, clareza daquilo que ele deseja, ele anseia de nós. Amém? Embora nosso amado tenha orado por mim, mas eu peço ao Espírito Santo que ele me dê graça nessa manhã para poder comunicar aquilo que o meu coração de fato está ardendo para repartir aquilo que eu recebi dele. Amém? Eu peço ao Espírito Santo que ele venha, de certa forma, a inundar os nossos corações nessa manhã, porque eu não sou digno nem mesmo de estar neste lugar. Por isso eu peço misericórdia ao Espírito Santo para que ele venha me usar de tal forma, com palavras não persuasivas, mas com palavra vinda direto do trono de amor, para que possa confrontar corações, para que possam também trazer a certeza para as pessoas que vivam em contentamento com aquilo que eles encontraram, que é esse tesouro inestimável que se chama Jesus. E eu peço, Espírito Santo, que as mentes dos teus filhos sejam totalmente abertas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo tudo aquilo que é empecilho neste lugar, consagro este lugar, consagro a vida dos meus irmãos e a minha vida a Ti, Espírito Santo, e nos conduza, Senhor, por louvor da Tua glória, é o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Amém. E eu separei um texto que eu vou discorrer em cima dele. Eu já dei até uma pincelada a princípio, mas às vezes eu me pergunto assim, por que tantas pessoas vivem numa vida tão inconstante como se fosse uma montanha-russa? Então, algumas pessoas elas vivem como uma montanha-russa. Ora está em cima, outras vezes estão embaixo. E eu tenho clareza, e a razão que eu percebo disso é que essas pessoas têm dificuldade de entregar-se totalmente à vontade do Senhor. Entregar aquilo que Deus tem ansiado ao longo desses anos, né? Ele tem deixado tantos recados aos nossos corações, através das canções, uma entrega total, uma rendição total, mas muitas pessoas tendem ainda a viver uma mornidão espiritual por conta da falta de entrega. E ele tem anseio, ele anseia desejosamente que cada um dos seus filhos venha viver uma plenitude nele, né? E muitas dessas pessoas, elas não suportaram exortações. Eu digo as pessoas das quais eu menciono, as que estiveram no nosso meio, encontraram um grande tesouro que se chama Jesus, mas não deram valor a esse tesouro e, ao serem exortadas pela própria palavra, pela própria pastoreio, e algumas dessas pessoas, elas magoaram-se e muitas vezes deixaram o nosso meio, mas por conta de não terem sido atendidas as suas reivindicações. As reivindicações do coração dessas pessoas, na verdade, trouxeram a lume, trouxeram a clareza de como, de fato, estavam os doentes, os próprios corações. E elas não conseguiam enxergar os próprios erros. Era uma cegueira de tal forma que impediam essas pessoas de observarem ou mesmo de
entenderem o quão estavam erradas, mas, infelizmente, magoaram-se por conta da não reivindicação de cada uma delas, né? Eu penso que elas não foram maduras o suficiente por conta de... Eu digo maduras no sentido de que, muitas vezes, tempestade advém aos nossos encontros, às nossas vidas, mas quando somos maduros o suficiente, nós entendemos que nem todas as tempestades ela vem com o intuito de destruir, com o intuito de fazer ruína, mas muitas delas vêm para lavar, vêm para limpar as nossas vidas, as nossas trajetórias, para que de fato possamos viver a plenitude do reino dos céus, né? E eu penso assim, amado, que nós não podemos deixar que a gente no dia a dia tende a observar nos pastoreios, a liderança, por si só, ela verifica também isso. A gente percebe que muitas dessas pessoas deixam sobressaltarem as próprias emoções, a ponto de fechar o coração como fuga. É mais fácil fechar o coração e silenciar-se como fuga para que, de fato, não possam mais ouvir as verdades que precisam ser ditas, né? E muitas dessas pessoas, elas precisam entender, amados, que para que possamos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós, precisamos viver intensamente, todos os dias, aquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu não sei se eu estou me fazendo entender nesse primeiro ponto agora, né? Pessoas que magoaram-se por conta de exortações, mas pessoas que também encontraram esse tesouro inestimável, mas que vivem alegremente e abriram mão de tudo. Amém? Deus espera, amados, que não possamos mais viver de forma como adolescente ou mesmo infantis, porque o que Ele espera de mim e de vocês são filhos maduros, para que possamos refletir a imagem de Jesus e possamos alcançar corações e mostrar quem Jesus de fato é. Mostrar as chaves dos céus para que essas pessoas possam, de fato, viver essa plenitude do reino. O coração de Deus, amado, ele chora. Ele chora quando encontra alguns dos seus filhos em atrito, em contendas. Eu, como pai, eu posso perceber, não que os meus filhos venham a fazer isso, mas eu, como pai, posso perceber, eu, como uma pessoa humana, se os meus filhos tiverem conflitos, tiverem uns momentos hostis, eu praticamente vou estar totalmente entristecido. Imagine o coração do pai quando olha conflitos, quando há atritos, quando há hostilidade entre os seus filhos. Ele chora. E às vezes a gente vê, no meu caso específico, que muitas vezes eu me dou com casais, eu percebo algumas situações no pastoreio dos casais, antes de tudo, antes de serem casados, eles são irmãos. E é por isso que eu estou mencionando. O coração de Deus chora quando há hostilidade entre os irmãos. E quando a gente passa a pastorear alguns casais, a gente percebe o coração desses amados reivindicando mudanças nos outros, quando, na verdade, eles precisam enxergar os seus próprios erros, que a mudança precisa estar primeiramente neles, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, vemos atritos não sendo resolvidos por conta da busca dos próprios interesses. Vemos também o coração do Senhor chorar quando vemos filhos desonrando pais. E aí a gente vê escrito na própria palavra: honra teu pai e tua mãe para que te vivas bem. E vivas exatamente assim por muito tempo sobre a terra. Amados, e quando a gente fala acerca de honrar pai e mãe, eu posso tornar esse tipo de honra, de certa forma, mais extensivo. Porque quando eu digo que eu devo honrar alguém, eu preciso reconhecer que eu preciso, digamos assim, reconhecer que essas pessoas são preciosas para mim. E aí, quando eu olho para o pastoreio dos meus pastores, com a minha vida, eu olho que eu preciso honrar esses amados, porque esses amados
tenham cuidado conosco, tenham cuidado com cada um de vocês. Da mesma forma, quando eu olho para vocês, maridos, alguns princípios básicos. Maridos, honrem as suas esposas como a Cristo, né? Dando honra como um vaso mais frágil. Não que essas mulheres sejam fragilizadas, não. O reconhecimento de que elas necessitam de tão grande amor como vocês precisam amar a Cristo, vocês também precisam amar essas esposas, suas irmãs, da mesma maneira. Da mesma forma, esposas, sujeitai-vos aos seus maridos como a Cristo. Todas essas coisas são princípios, amados, princípios básicos que a gente deixa de viver. A soberania de Deus, aquilo que Deus tem, a plenitude para cada um de nós, por conta de quebra de princípio, né? E aí, muitas das vezes, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Se desprezamos esses princípios, na verdade, deixamos de progredir, deixamos de avançar, deixamos de crescer, e ao contrário, quando quebramos essas regras, que são princípios basilares do reino de Deus, eu estou totalmente me dedicando ao fracasso. Eu não sei se estão me fazendo entender. Princípios precisam ser persistidos. Deus nos constituiu para seguir exatamente esses princípios, para que vá bem, para que te vá bem, para que vocês possam viver a plenitude de Cristo, né? E eu creio, amado, que a maturidade, quando eu falo acerca da maturidade, a maturidade é uma característica de um discípulo de Jesus. Quando eu entendo que, para que eu venha, é como se fosse assim, amados. Eu olho uma árvore que cresce todos os dias. Todos os dias, quando eu olho, uma árvore está crescendo, crescendo, crescendo. E no tempo oportuno, no tempo determinado, essa árvore frutificará. Ela tem esse propósito, dar fruto. E nós também, amados, nós temos um propósito em comum. Nós somos filhos amados, que Deus espera de cada um dos seus filhos que amadureçam, que cresçam e que tenham esse propósito para dar frutos para a glória de Deus. Amém? E essas pessoas, muitas das vezes, como eu estou falando acerca de não viver essa plenitude por quebra de princípios, elas deixam de receber aquilo que Deus tem para cada um de nós, uma herança. Deus tem uma herança para cada um de nós. E Paulo, quando fala aos Gálatas, ele fala sobre aquelas pessoas que estavam ali, embora, digamos assim, com o propósito de conhecer a Cristo todos os dias, mas ele, admoestando essa igreja, ele percebeu que aquelas pessoas estavam vivendo como meninos. Embora sendo, pessoas que estavam prósperas para poder receber uma herança, elas não estavam aptas para vivenciar aquela plenitude da herança. Todos nós sabemos que os filhos têm por herança dos pais. E Deus, assim, por nós também temos herança, porque somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se Cristo é herdeiro de Deus, nós somos também co-herdeiro, ou seja, somos com Ele herdeiros daquilo que Deus tem para nós. E aí eu gostaria que vocês abrissem o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, porque Paulo ele fala sobre, embora um menor tenha uma herança por direito, ele não pode desfrutar e usufruir dela enquanto não alcançar a maturidade. E é isso que eu estou falando nessa manhã. Muitas das vezes deixamos de receber aquilo que Deus tem para cada um de nós por conta de vivermos ainda como meninos. Amém? E o capítulo 4, versículo 1, Paulo diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, ele ainda não atingiu a idade adequada, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele ainda deve obediência aos seus cuidadores. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir
para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, ou seja, não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Ou seja, se és filhos maduros, és herdeiros de Cristo Jesus, como eu mencionei. Somos herdeiros com Cristo, amados. Logo, somos coparticipantes de tudo aquilo que podemos desfrutar da plenitude do reino. E vemos também em Hebreus, o autor de Hebreus, ele fazendo um apelo ao crescimento espiritual daqueles cristãos, que embora na expectativa do autor, ele imaginava que aquelas pessoas já poderiam estar gerando fruto, mas quando ele deparou-se, ele viu que as pessoas ainda agiam como meninos. Então, eu gostaria que vocês também abrissem o capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Aqui a gente vê o autor, antes de eu trazer a narrativa, o autor ele fala que gostaria de falar tantas outras coisas acerca da superioridade de Jesus. Mas quando ele deparou, nesse versos 11, ele deparou que estava falando com pessoas que ainda precisavam de alimento sólido, ele falou, eu gostaria tanto de falar acerca do sacerdócio de Cristo, mas como eu vejo que vocês ainda precisam de leite, eu vou me rebaixar. E aí, naquela altura, ele fala que deveriam ser mestres, mas ainda estavam precisando de leite, precisando de ensinos básicos, precisando dos ensinos rudimentares do reino dos céus. E no versos 11, ele fala, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, como eu mencionei, né? Ele gostaria de falar muito mais coisa, mas eles não estavam entendendo. Porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Ou seja, eles ainda não sabiam que eram justos. Mas o mantimento, ou seja, mas o alimento sólido, é para os perfeitos, para os maduros, os quais, em razão do costume, ou seja, os quais, em razão da prática constante, coisa que esses amados não faziam, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, tanto o certo quanto o errado. Amados, a gente vê o autor de Hebreu mencionando sobre essas pessoas que elas se tornaram negligentes, displicentes, atrasados, tardio no ouvir as coisas que Deus tinha para cada uma delas. E elas, na verdade, deixavam de desfrutar aquilo tudo que Deus tem. Eu estou repetindo bastante isso, amado, porque nós deixamos de desfrutar a plenitude do reino dos céus por conta de agirmos imaturamente. E o autor, ele falou, vocês já tinham tempo suficiente para absorver, para praticar todo o ensino recebido, mas ainda assim necessitam de ensino básico, necessitam dos ensinos rudimentares. Todos tinham práticas e atitudes que ainda não haviam mudado de 5, 10, 15 anos atrás. Não haviam, na verdade, aprendido a dominar a língua, não haviam aprendido a dominar os seus temperamentos, não haviam aprendido a deixar de ser egoísta, deixar de ser totalmente soberbo. As atitudes que afloravam no coração daquelas pessoas eram de meninos, eram de meninas. E isso entristeceu o coração do autor de Hebreus quando exortou essa igreja. Ele gostaria tanto de ter encontrado pessoas que pudessem estar repartindo com outras pessoas da plenitude do reino, para que pudessem alcançar ainda mais novos corações ao senhorio de Jesus, mas quando ele deparou com essas pessoas,
ainda precisava dos ensinos básicos, rudimentares. E mais adiante, no capítulo 6, né, que a gente parou no 14, no capítulo 6 ele fala ainda assim, deixem, nas minhas palavras, logicamente, deixem os rudimentos, ou seja, deixem os ensinos básicos, rudimentares, e prossigam à perfeição. E quando eu penso em prosseguir, me leva àquilo que o profeta Oséias, quando ele menciona, chamando a igreja ao arrependimento, e ele chama aquela igreja ao arrependimento no sentido de dizer, prossigamos em conhecer a Cristo, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, assim como a manhã está prestes a acontecer, assim como a chuva da primavera está por vir, assim também o Senhor nos responderá. Ele, na verdade, esse profeta, na verdade, estava chamando a igreja, aqueles cristãos que estavam totalmente frios, ao arrependimento, para entenderem de fato que precisamos todos os dias com as nossas forças, prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque o alvo do Senhor, amado, o alvo do Senhor sempre é e sempre foi, é que cresçamos. Não é somente cresçamos para estarmos resignados ou estagnados, mas cresçamos com o objetivo, porque eu e você temos um propósito. Cresçamos para que possamos frutificar para a glória de Deus. E ele grita para cada um de nós nessa manhã, cresça, amadureça. Nós precisamos, de fato, alcançar a criação da qual ele tem chorado. Ele tem tanto desejo em alcançar os corações dos perdidos, mas para isso ele precisa de cada um de nós, amados. Ele precisa de mim e de vocês, para que possamos, de fato, amadurecermos. E para que todas as pessoas que aí foram, ou as pessoas que estão ao nosso redor, quer seja nos nossos trabalhos, quer seja nos nossos lares, na nossa parentela, que possam olhar em nós, observar Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? E aí ele fala, não resistam, prossigam à perfeição. Esse é o grito de Deus para essa manhã. E, amado, quando eu falo dessas pessoas que eu mencionei, que deixaram de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para elas, quando eu desejo fazer as minhas vontades, como foi cantado aqui, eu declaro nitidamente que eu abro mão do meu tesouro que eu encontrei, do tesouro inestimável que Deus deixou acessível a mim e a você, para fazer aquilo que é os meus deleites, que era a minha vontade, quando, na verdade, o Senhor chora quando encontra corações evasivos dessa forma, corações que Ele anseia que se rendam, que vivam para a glória dEle e para que todos possam conhecer que Ele é Deus. Amém? E aí, quando eu menciono sobre essas primeiras pessoas, eu também gostaria de falar de outras pessoas que encontraram também esse mesmo tesouro, né, que eu mencionei os dois tipos de pessoas, um que abriu mão em prol dos próprios deleites, de fazer a sua própria vontade, e outros que se alegraram e venderam tudo que tinham para viver plenamente esse reino dos céus. Né? Mas, antes de tudo, eu quero falar para você que quando eu falo vender tudo, não significa comprar algo de valor, porque aquilo que Deus deixou para cada um de nós é de valor incalculável. Não há valor na terra, não há ouro na terra, nem prata na terra que possa comprar tudo aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Na verdade, quando eu falo aquelas pessoas que encontraram esse tesouro, venderam tudo, elas abriram mão das suas próprias vontades, dos seus próprios deleites, dos seus próprios sonhos, deixaram tudo para conquistar esse tesouro e essa pérola preciosa que se chama Jesus. Amém? E significa abrir mão em prol do amor de Deus. É como
Jesus faz um chamamento para cada um de nós. Ele fala, aquele que quiser ser meu seguidor, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar, ou seja, quem quiser se apegar à própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por minha causa, por causa do Senhor, essa pessoa encontrará a vida, né? E quando encontramos esse tesouro, amados, nós somos convidados a abrir mão de tudo. Nós somos convidados a ter prazer em desfrutar de um reino inabalável, a ter prazer de abrir mão da própria vida para viver só para Ele. E aí é desfrutar somente daquilo que filhos maduros, que eu creio, que a partir de hoje o Senhor espera de cada um de nós, filhos maduros, para que possam viver a plenitude do reino inabalável que pertence a cada um de nós. Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. É exatamente o que eu quero discorrer sobre essa pérola de grande valor e esse reino do qual eu estou mencionando, né? Mateus 13. Amém? Amém. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Lendo esse texto, a gente percebe que não há nada de oculto nessas verdades, né? Mas nós sabemos que uma coisa é certa, essa pérola de grande valor e esse tesouro que esse homem cavou e encontrou no campo é Jesus. E aí, mas o que eu falo para vocês, mas o que a gente pode ver de tão obscuro nessa parábola? Amados, eu só quero trazer para vocês a lume uma coisa. É a imagem desesperada desses dois homens. É a imagem desesperada daquilo que eles acharam. Esse tesouro inestimável, essa pérola de grande valor que fez com que eles abrissem mão de tudo, vendesse tudo. E o vender, quando eu disse, não significa comprá-lo, porque não há valor, é incalculável. É dizer para cada um de nós, eu abro mão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Isso é verdadeiramente o comprar tudo. Ele deixou tudo de lado para conquistar aquele tesouro e aquela pérola preciosa. E aí, quando a gente vê esse negociante incansável e insistente, deixa claro sobre o significado de que Cristo quer nos trazer nessa parábola. Que as coisas de Deus, embora sendo segredo de Deus, eles precisam ser desejosos, precisam ser ardentemente conquistados todos os dias por mim e por você, porque essas coisas estão acessíveis a cada um de nós, amados. Amém? Nós observamos que Cristo é a pérola preciosa e Ele não tem valor, mas quando eu percebo que a sua presença ela me traz tudo que me satisfaz, eu preciso abrir mão de tudo. E eu queria dizer para você uma verdade nessa manhã, né? Embora todas as coisas que eu tenho trazendo a narrativa são verdades, mas assim, eu preciso trazer uma verdade da qual eu sempre tenho uma primazia quando eu tenho orado ao Senhor. E eu sei que Ele é desejoso de ver corações ardendo por Ele, né? E aí, a verdade do qual eu quero falar para vocês é que nós temos um território que Cristo, que Jesus quer expandir o seu reino. E esse território é o meu e o seu coração. Ele quer, de fato, fazer desse território o seu governo, e Ele quer fazer do seu espírito, do meu espírito, a sua morada, a sua habitação. Porque quando nós entendemos que esse território há um rei, que reina e governa, nós podemos desfrutar de
todas as coisas, tudo aquilo que Ele tem para nós. E quando eu entendo que eu sou morada, sou habitação desse trino Deus, a satisfação é completa, amados. E eu preciso entender essas coisas. Amém? E a partir desse trono que o Senhor Jesus, Ele conquista, que é o meu e o seu coração, a partir dali Ele vai trazer manifestações de tal maneira, tão simples, que no nosso dia a dia nós vivemos milagres tão simples, mas de tão grande poder, que eles passam desapercebidos. Mas Ele quer, amados, governar. E Ele quer, de fato, reinar nesse território que se chama coração. Amém? Ele está basicamente dizendo assim, para você e eu conseguirmos essa plenitude, há um preço a ser pago. Há um preço que Ele tem desejado de cada um de nós. Mas primeiro eu preciso saber que preço seria esse. Né? A gente está falando que ele não tem valor, é um valor incalculável, mas há um preço. Quando a gente observa que para viver a plenitude de Cristo, é como esses homens que abriram mão de tudo, esse preço, amado, é deixar os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, os meus anseios nas mãos dele. Porque quando eu tento fazer as coisas com o meu próprio punho, com o meu próprio braço, há muito esforço, há muito cansaço, mas quando eu deposito tudo aquilo que eu preciso viver nele, e ele governa, ele soberanamente governa a nossa vida, todas as coisas fluem. Embora eu tenha dito que tempestades virão, mas nem todas elas virão com o intuito de destruir, mas para lavar, para limpar os nossos caminhos e trajetórias. Amém? E aí a gente vê Paulo, uma pessoa que entendeu quando encontrou esse tesouro, e o Paulo disse para si mesmo, não me é suficiente apenas contemplar aquilo que Jesus é, não me é suficiente apenas observar os seus grandes milagres, eu preciso que Ele viva em mim, eu preciso que Ele viva em mim e através de mim. E é isso que Ele espera de nós. Paulo entendeu tão grandemente isso que ele foi capaz de dizer para si mesmo. Em Gálatas, se eu não me engano, é capítulo 2, eu não anotei, mas ele diz que já estou crucificado com Cristo, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas essa vida que eu vivo, nessa vida terrena, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse homem entendeu plenamente quem era Cristo, quem era o tesouro, quem era aquela pessoa que era mais preciosa de tudo aquilo. Ele disse para si mesmo, não me é suficiente ficar buscando conhecer doutrinas, buscando conhecimento, eu quero viver a plenitude de Cristo em mim. E eu preciso que Ele viva através de mim também. E Ele espera isso de cada um de vocês, filhos maduros, para que venham alcançar corações desejosos aí fora, para o louvor e glória do Senhor. Amém? E a segunda parábola, né? Eu mencionei nas duas, mas agora eu quero falar sobre a da pérola preciosa. Mateus 13, 45. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia, procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Como falamos, a gente percebeu que essa pérola é Jesus, é uma pérola caríssima, é um valor incalculável, não há valor estimável nela, né? Mas o negociante, ele vendeu todas as suas posses para obtê-la, para ter consigo, né? E a minha pergunta é o seguinte, amados, quem seria o dono dessa pérola? Quem seria o dono original dessa pérola? Logicamente, o próprio Deus. O próprio Deus, ele possuía essa pérola, porque o Pai e o Filho são um, nós entendemos isso. E Deus tornou essa pérola acessível para mim, para você, e muitas das vezes deixamos
de valorizar essa grandiosa pérola. O pai, muitas vezes, entristece com cada filho seus em não valorizar aquilo que é, de fato, um bem tão precioso para ele. Algo tão maravilhoso, tão precioso. Porque o pai e o filho, antes mesmo da fundação do mundo, eles já haviam feito um acordo por nós. Eles já haviam feito um acordo, o pai já tinha feito um acordo de entregar o filho por amor de mim e por amor de vocês. E é isso, amado. Esse valor que se chama Cristo precisa, de fato, ser reconhecido na minha e na sua vida. Não podemos mais viver. Parece uma palavra, digamos, meio que dura, mas a palavra medíocre é uma palavra que se chama abaixo da média. Mas a nossa vida, às vezes, vivemos de forma medíocre, abaixo da média. Porque, como eu estou falando, mencionando, nós deixamos de desfrutar tantas coisas de Deus por viver para si mesmo, para não reconhecer os próprios erros, para não abrir mão das próprias vontades, para não fazer aquilo que é devido a Deus. E, na verdade, nós deixamos de desfrutar aquilo que Ele tem para nós, né? Pense nisso, amados. Pense. Um Deus do universo que deixa algo tão precioso para Ele próprio, mas Ele tornou acessível para vocês, para que vocês possam viver essa plenitude. É muito grandioso esse valor, né? E o Pai, na verdade, ele chora, amados. Ele chora hoje. Eles têm chorado por conta dessas pessoas que têm desvalorizado a pérola de grande valor, que é Cristo Jesus. E aí, amados, quando nós percebemos que nenhum dinheiro compra, não há valor, como eu mencionei, eu só posso imaginar o que aquele negociante estava conversando com aquele dono da pérola. Eu preciso obter essa pérola de grande valor. Eu preciso abrir mão de todas as minhas posses. Eu tenho que vender tudo o que eu tenho para poder adquirir essa pérola. Mas o pai, o dono dessa pérola, diz: só tem um preço para te oferecer. Dá-me teu coração. Esse é o preço que o pai espera de cada um de nós. Os nossos corações totalmente entregues a eles, rendidos. Rendidos, amados, totalmente para que possamos desfrutar daquilo que Cristo tem para nós. Custou para esse homem tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, a sua vida, o seu sonho, os seus projetos, os seus desejos e anseios, mas exatamente isso, tudo que ele tinha. E quando nós ouvimos essa canção, que ao mencionar de abrir mão dos nossos prazeres, das nossas vontades, abrir mão de tudo aquilo, porque estamos apaixonados, nós precisamos entender quão grande é essa oração através dessa canção. É entender que Cristo é tudo que nos satisfaz, é tudo que nós precisamos, e nós necessitamos abrir mão de todas essas coisas para desfrutar esse reino inabalável. E eu penso, amado, eu creio que Cristo é tudo isso para cada um de vocês. Nessa manhã eu sei que o Espírito Santo, ele está fazendo aquilo que é o propósito dele, nos mostrar como estamos, como pensamos, como estamos nos portando nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas vidas em particulares. Porque quantas vezes eu já ouvi falar que a pior companhia é quando eu estou comigo mesmo. É dessa maneira que eu faço tantas coisas erradas. E aí eu preciso exatamente entender que eu tenho um Deus de amor, que Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos,
mas ele tem prazer que esses filhos não continuem vivendo de forma adolescente, de forma infantil. Ele quer que possamos crescer. Ele grita hoje, nessa manhã, amadureça, cresçam. Cresçam para que vocês possam viver plenamente aquilo que eu tenho para vocês. Ele tem uma herança para cada um de nós. Ele tem aquilo que só os filhos maduros são capazes de desfrutar. Porque ainda, sendo menino, embora pleno direito que nós tenhamos quando meninos, os nossos filhos, quando são crianças menores, eles ainda, embora tendo acesso, ele até vê o que ele tem de valor, mas ele não pode desfrutar desse bem maior, desse valor, desse tesouro, daquilo que foi deixado para ele como herança. Mas somente quando ele alcançar a estatura da maturidade, ele poderá ter acesso a essa herança. E é exatamente nessa manhã que eu estou querendo dizer para cada um de nós, para que possamos ter acesso a essa herança que Deus tem para cada um de nós. Precisamos amadurecer, amados. Precisamos deixar de vivermos conflitos internos, conflitos externos, conflitos nos lares, conflitos nos trabalhos, conflitos de tantos desejos e anseios. Mas uma coisa eu sei, ele só quer um coração fiel a ele. É isso que ele deseja, né? Eu penso que eu encontrei a pérola preciosa. Eu encontrei o tesouro inestimável quando eu olho para aquele homem que cavou desesperadamente, porque ele sabia do valor daquele tesouro. E quando aquele homem que negociava a pérola, ele foi capaz de abrir mão de todas as posses, porque ele sabia que aquela pérola valia a pena. Vale a pena, amado. Vale a pena abrirmos mão de todas as coisas em prol do Senhor, né? E eu penso assim para cada um de nós nessa manhã, nada de encontrar prazer no meu casamento, num relacionamento, no meu trabalho, ou querer ser, ou querer fazer. Eu não posso encontrar contentamento nessas coisas. O meu casamento só depende por causa dele. O meu trabalho, eu só o tenho porque é dele. Os meus sentimentos, ele vai me dar a pessoa adequada no tempo oportuno. Tudo aquilo que há no teu coração, ele não despreza. Ele tem olhado todos os dias com carinho e ele tem ardido no coração dele, amados, entregar essa herança para vocês. Mas ele quer que vocês amadureçam, cresçam, porque enquanto meninos, ele é incapaz de conceder esse presente que, como um pai deseja presentear o seu filho, ele tem prazer em fazer isso, mas ele deseja que cada um possamos amadurecer. Amém? Eu me encontro no processo de vender todas as coisas, tudo aquilo que eu tenho. Eu me encontro nesse processo. Eu creio que cada um de nós, se avaliarmos os nossos corações, também. Mas eu penso que nesse processo que eu estou vendendo tudo aquilo, meu tempo, meus afazeres, os meus desejos, os meus anseios, eu faço isso porque eu sei quem eu encontrei, a pérola de grande valor, o tesouro inestimável que o Senhor nos deixou acessível para desfrutarmos. Eu sei disso. E cada um de nós precisamos entender que essa busca, ela não é constante, ela está aqui hoje. Essa busca pode terminar hoje, quando corações rendidos, corações totalmente entregues, possam de fato fazer com que Jesus reine nesse território chamado coração, e essa habitação que se chama o nosso espírito seja morada definitivamente do Senhor, né? Eu preciso lembrar a cada um de vocês que para tê-lo
consigo, cada um de vocês precisam de fato entender que uma coisa nós temos. Um coração, eu não tenho nada de valor. Eu penso que, embora você pense que tenha algo de valor para entregar ao Senhor, quando nos momentos até da oferta foi falado, na verdade somos mordomos daquilo que é dele. Tudo é dele, vem para nós, mas volta para ele. E aí quando eu digo, eu tenho algo de valor a oferecer, eu não tenho, amado. Nós não temos. Mas uma coisa eu sei que ele anseia, é um coração fiel. Isso ele não despreza. E é esse coração que ele tem desejo nessa manhã, de um coração totalmente entregue para poder governar a sua vida, para que você possa desfrutar daquilo que ele tem para você, para que vocês de fato possam alcançar pessoas que possam encontrá-los e dizer, há um diferencial em cada um de vocês. Vocês exalam algo tão precioso, me mostre. E aí vocês são capazes de mostrar essa pérola e esse tesouro inestimável que habita dentro de vocês. Amém? E é isso, amados. Eu queria fazer 3 convites, na verdade, nessa manhã. Né? Convites no sentido de, quando eu comecei, desde o início, pessoas que encontraram o tesouro, mas por algum momento da sua vida, ao serem exortadas, ao serem corrigidas, abriram mão do grande tesouro, abriram mão daquilo que era mais valioso e que sustentava a vida de cada um deles, que era o amor de Deus. Abriram mão para fazer a própria vontade, para quebrar a cabeça, sair machucado, porque nós não encontramos segurança fora dele. Só há tristeza, só há desespero, só há murmuração, só há dores quando estamos fora dele. Só encontramos essas coisas. E aí eu falei também dessas outras pessoas que encontraram esse grande tesouro e, achando esse grande tesouro, venderam tudo. E vivem e entendem que esse achado foi tão precioso, que vive em contentamento, que vive tão alegre por ter encontrado esse tesouro, e vivem a ponto de exalar esse bom perfume para que todas as outras pessoas possam também reconhecer quem é Cristo, como Paulo mencionou. Não nos é suficiente, amados, apenas conhecê-lo superficialmente, mas é necessário que ele faça morada. É necessário que ele viva em mim. É necessário que ele viva em cada um de vocês, para que a glória de Deus seja manifesta. E é esse convite que eu quero deixar para cada um de vocês, amados. Vocês podem ficar de pé, por favor? Eu quero convidar aqueles que, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, deixou de dar valor a esse tesouro, por circunstâncias, por momentos inoportunos que acarretou um esfriamento na sua fé. Mas eu quero dizer para você que ele está aqui, amados. Ele aguarda ansiosamente uma entrega total. Esse coração que eu mencionei, um coração fiel, um coração que é território dele e ele quer expandir o reino dele através desse território. Ele quer fazer morada nesse território, governar esse território, que se chama coração. Amém? Eu quero orar nessa manhã para que o Espírito Santo ele possa de fato fazer aquilo que
nós mencionamos desde o início da nossa conversa, que eu considero isso como uma conversa. Espírito Santo, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso protetor. E nós esperamos o Seu agir nessa manhã, Senhor. Que os Teus filhos possam ter prazer em Ti, Senhor. E que eles possam ter a Sua doce e preciosa companhia, Senhor. Que nos inunda todas as manhãs e transforma os nossos corações por louvor da glória de Jesus. É o que eu te peço, Espírito Santo, Tu que começou a boa obra, contempla agora o coração dos Seus filhos e permita, Senhor, permita que cada um deles venham de fato ser revelados a preciosidade de possuir a Cristo, a grande pérola de grande valor e esse tesouro inestimável, Senhor, para que possamos viver, Senhor, a sua plenitude de tudo aquilo que o Senhor deixou para cada um dos seus filhos maduros, viver o céu aqui na terra, Senhor. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Você tem a liberdade, amados, para a gente orar por vocês, amém? Paizinho, eis aqui os seus filhos, Senhor. Paizinho, nós te pedimos, Espírito Santo, manifesta nessa manhã o teu poder, Senhor. Conclua aquilo que o Senhor iniciou na vida dos teus filhos, Senhor. E que cada um deles possam desfrutar daquilo que é viver intensamente, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um deles, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor, transformados, moldados, totalmente limpos, porque assim a Tua palavra nos revela. Eles estão limpos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E que eles possam frutificar por louvor da Sua glória, Senhor. Que haja, Senhor, clareza, Senhor. Que haja entendimento, que haja um portar de filhos maduros, para que possam desfrutar daquilo que Tu tens para cada um deles, Paizinho. Tu és um Deus galardoador e o Senhor anseia em presentear os Teus filhos, Senhor. Há uma herança para cada um deles, Paizinho. E nós cremos na Tua palavra. Mas uma coisa o Senhor pede a cada um deles. Dai-me o Teu coração, filho. Dai-me o seu coração. Dai-me o seu coração para que, de fato, eu restabeleça o altar caído. Eu faça valer aquilo que um dia você desfrutou quando conheceu o tesouro inestimável, a pérola de grande valor, quando cada um dos seus filhos encontrou a Jesus e pôde desfrutar a plenitude, mas que ao longo da caminhada e sua trajetória, Senhor, esqueceu de dar valor, Senhor, a essa pérola e esse tesouro inestimável, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, nós Te bendizemos e Te aplaudimos por louvor da Tua glória. Ser bendito, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. No nome de Jesus, e que Teus filhos possam herdar a Tua herança e desfrutar de tudo aquilo, Senhor, que Tu tens para cada um deles. A Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.